Aí você dá um ok aí. Tudo bem. Chegou o Anderson agora. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite. Hoje nós vamos estudar capítulo 12 do Apocalipse. O Apocalipse ele tem 22 capítulos, né? Então, na aula passada, nós chegamos na metade do capítulo. Nós estamos entrando agora na segunda metade do livro, aliás, né? Do livro do Apocalipse. Nós temos, hoje é a aula 15. Nós temos mais 10 temas com o de hoje, tá? Então, nós devemos ir até a aula 25 desse estudo bíblico, né? Sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Lembrando que nós temos um segundo estudo aqui na classe bíblica Verdade, que é o estudo bíblico A Verdade, que são temas totalmente diferentes, mas, claro, dentro da Bíblia, né? São temas relacionados à nossa salvação, e esse estudo nós fazemos aos sábados. Inclusive, um pouco antes da gente iniciar aqui, eu coloquei a lição que foi estudada sábado passado. Então, se você ainda não viu, quando você entrar lá no grupo da classe bíblica, você vai ver lá a lição, né? Lição 8, sobre a verdade sobre o novo nascimento, tá? E aí você fica, fica com a lição disponível ali para você estudar a hora que você tiver, tá? E se você puder acompanhar as aulas ao vivo, geralmente são os sábados à tarde, a não ser que aconteça alguma coisa que me impeça, mas eu aviso antes, tá? Mas geralmente são os sábados à tarde, às 15h30 no horário de Brasília, 14h30 para quem está no horário daqui de Manaus. Ok, meus amigos, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão ouvindo um som no fundo? Se vocês estiverem ouvindo, me deem um feedback aí para eu poder saber. E aí eu vou pedir para baixar o volume da TV aqui. Se estiver incomodando vocês. O Alan disse que não, né? Vamos lá, deixa eu... Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí já em Apocalipse 12. Tá? Muito bem, esse é o nosso estudo sobre as profecias do Apocalipse, né? Nós já passamos do livro de Daniel. E agora nós estamos no livro do Apocalipse. Como eu disse, chegamos na metade desse livro, tá? E, e... Só um minuto. Chegamos na metade do livro e mais os estudos do livro de Daniel, eles são importantíssimos. Talvez você não tenha acompanhado desde o início, né? Mas as profecias de Daniel, elas são a base para você entender as profecias do Apocalipse, tá? Então, por isso que nós começamos lá pelo livro de Daniel. Muito bem, meus amigos, hoje nosso estudo é sobre a mulher e o dragão, a ira de Satanás contra a igreja verdadeira. Lá no estudo de Apocalipse 10, que inclusive foi com o professor Darcy, ali contém a profecia que indica o surgimento de uma igreja que Deus levantaria para o tempo do fim, tá? Essa é a igreja verdadeira, ela foi identificada nesse estudo. Se você não sabe que igreja é essa, vá lá, confira esse estudo sobre Apocalipse 10. Eu fiz, logo depois, alguns dias depois, eu fiz um sermão com o título Tem Deus uma Igreja Verdadeira? Também falando sobre isso, e lá eu falo o nome dessa igreja também. Mas, nesse estudo, nós vamos relembrar qual é essa igreja e por que Satanás está irado contra ela, tá bom? E você vai entender quem é a mulher e quem é o dragão nessa profecia. Então, convido você a orar comigo. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para mais um estudo da Tua Santa Palavra. E nós queremos te pedir, meu Deus, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo João ao escrever o livro do Apocalipse, nos guie nesse estudo, nos dê entendimento, nos ajude a entender tudo que vamos estudar aqui, nos ajude a entender também os símbolos das profecias, para que nós possamos chegar numa compreensão correta dessa profecia de Apocalipse 12 e que nós possamos identificar que igreja é essa que o Senhor levantou para o tempo do fim. Possamos, Pai, fazer parte deste povo remanescente que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados, Pai, somos falhos, indignos, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão, e também da justiça de Cristo. E pedimos que Teus anjos nos acompanhem nesse estudo e também o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, meus amigos. Ok. Vocês viram que o pigarro atacou aqui, né? Vamos lá. Nós vamos começar, então, pelo começo, né? Apocalipse 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Tem aí na tela, mas se você tiver sua Bíblia, dê preferência para acompanhar na sua Bíblia aí, a leitura. Aqui na minha Bíblia está assim, A Mulher e o Dragão, o título em negrito, né, em cima do capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Primeira coisa, meus amigos, nós precisamos entender o que significa mulher em profecia. Se você está acompanhando esse estudo, você já deve ter entendido que as profecias de Daniel e Apocalipse, ela contém algumas palavras que são simbólicas, né? Para você entender o significado desses símbolos, você precisa encontrar na própria Bíblia o significado. Por exemplo, lá no estudo de Apocalipse 10, falava ali que depois do grande desapontamento surgiria a igreja, desculpa, lá em Apocalipse 10, tem um texto lá, acho que é o verso 7, que diz assim que nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse anjo estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. E aí, o que seria esse mistério de Deus? Aí eu fui fazer um estudo sobre isso, né? E aí eu pesquisei a palavra mistério na Bíblia. Nós temos agora facilidade, né, em aplicativo ou em algum site que contém a Bíblia. Aí você pesquisa lá uma palavra-chave e aparece todos os versos que contém essa palavra. E aí eu fui ler de um por um, todos os versos que continham a palavra mistério. E aí cheguei na conclusão do que seria esse mistério de Deus, né? Então, só para você entender. Então, nós vamos ver um verso na Bíblia que fala de mulher e relaciona mulher com outra coisa. E aí, essa outra coisa vai ser o significado de mulher em profecia. Então, pegue sua Bíblia aí, pode deixar marcado Apocalipse 12. Nós vamos voltar depois. Aí você vai para Efésios, tá? Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, ok? Ok, meus amigos? Vamos ler agora o verso
22 e 23. O 22 só para você entender o contexto, tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Olha só o verso 25 também. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que no verso 23 existe uma analogia entre o marido e a mulher e Cristo e a igreja, sendo que o marido é simbolizado, é um símbolo de Cristo, né? É comparado com Cristo, e a mulher é comparada com a igreja. No verso 23, a mesma coisa. No verso 25, aliás, a mesma coisa. Tá? Então, aqui nós encontramos o significado de mulher em profecia. Mulher em profecia significa igreja, então nós já identificamos aqui. Apocalipse 12, então, vai falar de uma igreja. Essa igreja você vai ver pelas características que é uma igreja pura, certo? Ou seja, é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus, a igreja de Cristo na terra. Lá em Apocalipse 17, quando nós formos estudar, vocês vão ver que ali fala de uma outra mulher, uma mulher prostituta, e essa mulher prostituta também simboliza uma igreja, mas uma falsa igreja, tá? Que é chamada de igreja mãe, e ela tem as suas filhas, ou seja, outras igrejas. Quando nós chegarmos lá, vocês vão entender melhor isso. Mas só para você entender que o Apocalipse apresenta duas igrejas. A igreja verdadeira em Apocalipse 12 e a falsa igreja, a igreja mãe e suas filhas em Apocalipse 17. Ok? Vamos ver agora os outros símbolos, porque aqui diz que essa mulher está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos pés e tem uma coroa com 12 estrelas, tá? O que seria a coroa com 12 estrelas? Isso simboliza o triunfo da Igreja de Deus. E o número 12 ele é bem recorrente, né, nas coisas de Deus, né? Deus gosta do número 12. E aí você vê isso lá no Antigo Testamento, né, com as 12 tribos de Israel, no Novo Testamento com os 12 apóstolos, né? A cidade santa, ela terá 12 fundamentos e vai ter 12 portas. Então esse número 12 ele indica plenitude, OK? Então, essa coroa ela simboliza que essa igreja é uma igreja vitoriosa, é um símbolo de vitória, e o número 12 indica essa plenitude, né, da igreja. Plenitude por quê? Porque ela é a igreja de Deus na terra, tá certo? O que seria a virgem, a mulher vestida de sol, né? Ela é vestida do sol, e tem a lua debaixo dos pés. Se você ler Malaquias 4:2, ali diz que Jesus é o sol da justiça. Ele diz aqui, ó, Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, aqui está anunciando o nascimento de alguém que traria salvação nas suas asas. E a gente sabe que quem nasceu nesse mundo para trazer salvação foi Jesus. Então, Jesus é chamado aqui de o sol da justiça. Então, a mulher vestida do sol, meus amigos, simboliza a glória que cerca essa igreja. Por quê? Porque ela tem, né, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. E essa mulher, ela está sobre, né, está acima da lua, ela está pisando sobre a lua. Ou seja, a lua aqui é a base, é o fundamento dessa igreja. A lua, vocês sabem que ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Então, o que na Bíblia nós encontramos, na Bíblia, né, o que nós encontramos que reflete
o Evangelho do Novo Testamento, né? O Evangelho de Cristo. Aí você vê que o que reflete o Evangelho de Cristo, o que reflete o plano da salvação, o sacrifício de Cristo, era aquele ritual, né? Aquele sacrifício dos animais que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Então, meus amigos, o Evangelho do Novo Testamento ele está fundamentado no Evangelho do Antigo Testamento, ok? Então, veja, essa igreja, então, ela aceita toda a Bíblia, tá? Antigo e Novo Testamento. Ela tem o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, ela prega esse Evangelho. Por isso que ela é vestida do sol. Ela ensina que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. E a base dela, o fundamento dela está no Antigo Testamento. Então, diferente de muitas igrejas evangélicas por aí, que rejeitam o Antigo Testamento, essa igreja ela está fundamentada sobre o Evangelho do Antigo Testamento. Ok? Meus amigos, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Qualquer momento pode abrir aí o seu microfone e falar. E Levi, o que significa ela estar grávida? Sim, nós vamos já chegar, tá? Ah, tá. Já Sei que chegando. já ia passar pro outro. Vamos ver o verso 3 agora. Nós vimos o verso 1 e 2, né? Vamos para o verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Ok? Então surge aqui um novo elemento, né? Na visão, João estava vendo tudo isso em uma visão, né? E aí ele está descrevendo aqui a visão que ele teve. Então ele viu um grande dragão, um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas nas cabeças. Diademas são coroas, né? Então, assim como a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas, esse dragão também tinha coroas, 7 coroas, uma para cada cabeça, ok? E olha só o verso 4, ele diz o seguinte: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, esse dragão, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Ó, ok? Agora, quem é esse dragão? Nós precisamos identificar. O próprio capítulo 12 identifica que esse grande dragão é Satanás. Então, quando diz aqui no verso 4 que esse dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou para a terra, aqui está falando da expulsão de Satanás juntamente com os outros anjos caídos, né? E aí nós vamos pular para os versos 7 a 9, porque é lá que vai identificar quem é esse dragão, tá? E esses versos, eles vão falar de uma guerra que houve no céu. Ok? Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha só, o próprio verso 9 nos ajuda a entender o verso 4. Satanás, quando foi expulso do céu, ele não foi expulso sozinho, ele foi expulso com os seus anjos. Vamos lá, vamos entender esses versos aqui. Primeiro, houve peleja no céu. E aí
existe uma dúvida, né? Se foi uma luta física ou não, se foi de outra forma, né? Aí esses dias, por coincidência, né? Vocês viram que eu mandei algumas mensagens que foram escritas, né, pelo Gabriel Estevão. Gabriel Estevão, ele é um ex-satanista que participava daquele grupo, né, ali de satanistas que formam uma elite global que pretendem implantar no mundo, né, uma nova ordem, né, uma nova ordem mundial, um governo único. Ele fez parte disso, mas graças a Deus, Jesus o alcançou, ele se converteu, né? Hoje ele faz parte de uma igreja, ele faz parte dessa igreja de Apocalipse 12, a igreja verdadeira, que eu vou falar no final qual é. E ele foi perguntado para ele como foi essa guerra, se foi uma guerra física ou não. Inclusive, duas curiosidades, né? O Gabriel Estevam está na nossa classe bíblica, ele entrou. Ele não participa ativamente, mas ele está lá, tá? Ele é angolano, se eu não me engano. E também ele foi muito importante para a conversão, né, do Gabriel Valões, um outro Gabriel, né? Um Gabriel ajudou o outro. O Gabriel Valões que está aqui assistindo a aula. Inclusive o Gabriel Valões mandou lá no grupo uns dias atrás o vídeo do seu batismo, né? E ele estava me contando que o testemunho do Gabriel Estevam foi muito importante para a conversão dele, né? Então, eu aconselho vocês a assistirem também o testemunho do Gabriel Estevam, muito, muito interessante. E tem muitas informações importantes ali. Se você gosta desse assunto, né, sobre a guerra espiritual. Inclusive, desde já aproveitando a deixa aí, amanhã eu vou pregar, né? Vocês sabem que eu prego quinzenalmente, e eu vou falar exatamente sobre essa guerra espiritual. A partir de amanhã, não é bem um sermão, é mais parecido com uma palestra. Em duas partes, tá? Parte um e parte 2. O tema é uma viagem ao sobrenatural, desculpa. Tá? Então, se você gosta desse tema, acompanhe o estudo de amanhã, tá? Vai ser mais cedo, né? Vai ser a partir das 19h45, no horário de Brasília, tá? Vamos falar mais sobre isso. E você vai ver muitas informações interessantes ali. Muito bem, voltando, meus amigos. Então, foi perguntado para o Gabriel Estevam se essa guerra tinha sido física, e ele disse que não, foi uma guerra jurídica. Essa foi a resposta dele, tá? Então, eu entendi que guerra jurídica seria uma guerra de argumentos, né? De um lado, Miguel e os seus anjos, e Miguel aí é Jesus, tá? Existe uma grande polêmica de quem é Miguel, e alguns acham que é um arcanjo, e realmente é um arcanjo, só que diferente do que alguns acreditam, de que existem 7 arcanjos ou vários arcanjos, só existe um arcanjo, tá? O arcanjo é o líder dos anjos, e o líder dos anjos é Jesus Cristo, tá? Ele é Miguel. Então, a gente não vai se aprofundar nisso, mas se você quiser, a gente pode conversar aí fora aqui da aula, tá? Para você chegar a essa conclusão de que Miguel é Jesus. Então, de um lado estava Jesus e os seus anjos, e do outro lado estava o dragão e os seus anjos. O dragão já foi identificado como a antiga serpente, o diabo, Satanás, tá? Quem são esses anjos de Satanás? São todos aqueles que foram enganados por Satanás. Lembrando que antes de ser Satanás, ele era um anjo perfeito, né, chamado Lúcifer. Ele era um anjo querubim. O anjo querubim era um anjo da guarda do trono de Deus, né? Ele estava bem próximo de Deus. E
Lúcifer perdeu esse posto, né? A partir do momento que ele se rebelou contra Jesus, ele quis tomar o lugar de Jesus no céu. Isso daí nós estudamos lá no outro estudo, lição 3, a origem do mal, a verdade sobre a origem do mal. O vídeo está lá no nosso canal, você pode ver depois. Tem também um documentário muito interessante que eu mandei também na época, que chama Conflito Cósmico, a origem do mal, muito interessante, falando sobre essa batalha. E aí, meus amigos, a Bíblia diz que houve essa peleja no céu, essa luta, e quem perdeu foi Satanás. Sim, então, voltando aqui, Satanás enganou vários anjos. Quantos anjos exatamente Satanás enganou? Essa resposta está lá no verso 4 que nós lemos aqui, ó. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Em profecia, a palavra estrelas significa, a própria palavra, em profecia, estrelas significa mensageiros, tá? Então, pode ser um mensageiro humano ou pode ser um mensageiro celeste, no caso, um anjo, né? Nesse caso aqui, a palavra estrela significa anjos, tá? Anjos de Deus, anjos celestiais, né? Então, a palavra cauda também tem um significado interessante, significa engano, mentira, né? Então, Satanás, com a sua mentira, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu. E esses anjos foram lançados para a terra. Por quê? Está lá no verso 9. Satanás foi expulso do céu porque perdeu essa batalha lá no céu, né? E ele foi expulso com os seus anjos, tá? Por isso que aqui diz que as estrelas foram lançadas para a terra. E aí é um símbolo disso aqui, ó, da expulsão de Satanás juntamente com os seus anjos, né? Os anjos caídos do céu, tá? Então, meus amigos, compreendido isso aqui, voltando para cá agora. Então, esses versos aqui são muito importantes porque eles revelam o início dessa batalha, dessa luta espiritual que foi iniciada lá no céu, mas depois foi transferida para a terra. Como que ela foi transferida para a terra? Satanás, usando uma serpente, enganou Eva, levou Eva a desobedecer à ordem de Deus, de que ela não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois Eva influenciou Adão a fazer o mesmo, e aí essa guerra foi transferida do céu para a terra. E aí Satanás passou a ser o príncipe deste mundo, né? Deste mundo de pecado, tá certo? Mas esse reinado dele como príncipe, né, vai ter um fim. Ele é príncipe deste mundo, mas Deus continua sendo o rei do universo, tá? Então é Deus que está no controle da história desse mundo, não é Satanás. Ok, meus amigos? Então tá aí, ó. Agora fica mais fácil de entender. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, já entendemos isso. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, nós já falamos que essa mulher simboliza a igreja de Deus ou o povo de Deus na terra. Quem era o povo de Deus na terra na época do Antigo Testamento, meus amigos? Deus sempre teve um povo na terra, e esse povo começou com Adão e Eva. O povo de Deus, a igreja de Deus começou com Adão e Eva, e aí foi passando para os descendentes de Adão, aqueles que se mantiveram fiéis, né? Vindos da descendência de Sete. Depois veio Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Abraão teve, então, Isaac, que teve Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, formou-se, então, as 12 tribos de Israel. Tá? E Israel era, ou foi, né? Era não, foi a igreja de Deus no tempo do Antigo Testamento, a maior parte do Antigo Testamento, né? E então, esse filho deveria nascer a partir desse povo, Israel, que depois passou a ser chamado de os israelitas, né? A história
eu não vou me aprofundar aqui, mas foi dividido o reino do norte, do sul. Israel foi destruído, ficou a tribo de Judá. Por isso, depois, eles deixaram de ser chamados israelitas e passaram a ser chamados judeus, tá? Então, Jesus veio dos judeus. Jesus nasceu do povo judeu, do povo de Deus na terra, tá? Então, esse filho, aí eu respondo a pergunta da Eline, né? Esse filho que nasceu dessa mulher foi Jesus Cristo. E esse filho, diz aí que o dragão tentou devorar esse filho quando ele nasceu, né? Então, lá em Mateus, nós vemos o relato, né, de quando Satanás tentou matar Jesus quando Jesus ainda era um bebê, né? Tá aqui, ó, Mateus capítulo 2, versos 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então, Herodes, para matar Jesus, ele fez um decreto ordenando que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Só que Jesus já tinha fugido, né? Os pais de Jesus já tinham fugido dali para o Egito. E então o plano de Satanás foi frustrado. Então aqui, meus amigos, você vê quantas crianças inocentes não morreram, né? Por causa do ódio de Satanás, da ira de Satanás contra Jesus Cristo, tá? Então, vejo como Satanás é mau, né? E muitas vezes as pessoas culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem nesse mundo, quando o causador de todas as coisas ruins, como por exemplo aquela coisa terrível, né? Que foi aquele rapaz que matou uma família inteira, né? Que ainda estão procurando ele. Então, a gente não pode nunca chegar à conclusão de que foi Deus quem quis isso, foi Deus quem fez isso. Não. Esse homem com certeza foi usado por Satanás. Estão dizendo até que ele era satanista, né? A polícia falou que ele era satanista, participava de rituais satanistas e tudo mais. Então, Satanás sempre é o responsável pela miséria, pela destruição, pela morte. Tá bom, meus amigos? Vamos passando aqui, o verso 5 agora. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aí sim, agora só no verso 5 que está falando do nascimento de Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, Jesus é esse que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Isso daí lembra um texto, né, lá de Daniel capítulo 2, tá? Quando fala do estabelecimento do reino de Cristo na terra. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, o filho da mulher, que nós já identificamos que é Jesus, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ora, onde é que fica o trono de Deus? Fica no céu, no terceiro céu, tá? Só para não esquecer, meus amigos, esse filho, né, o filho dessa mulher, ele é uma referência à primeira profecia bíblica que nós encontramos em Gênesis 3, no verso 15, que diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ó, o descendente da mulher, o filho da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu explico bem detalhado esse verso aqui na lição 3 do estudo bíblico A Verdade, que eu já comentei anteriormente, a verdade sobre a origem do mal. Mas aqui, essa profecia bíblica é a primeira profecia bíblica, então ela tem uma linguagem simbólica também. Porém, inimizade entre ti, estava falando da serpente, Satanás, e a mulher aqui é o povo de Deus, a igreja de Deus, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, ou o descendente da mulher, o filho da mulher, que é Jesus, este te ferirá a cabeça. Ó, Jesus ferirá a cabeça de Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. E aí nós sabemos que o momento que Satanás conseguiu tocar em Jesus, ferir Jesus, foi na cruz. Então ali Satanás estava ferindo o calcanhar de Jesus. Mas ao mesmo tempo essa ferida no calcanhar de Jesus
foi Jesus reverte, então, né, e fere a cabeça de Satanás quando depois, né, 3 dias depois, ele ressuscita. Então, a ressurreição de Jesus ali foi o golpe na cabeça de Satanás. E você sabe que o golpe que é fatal não é um golpe no calcanhar, mas sim na cabeça, né? Então, nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós já sabemos quem vai vencer. Quem vai vencer é Jesus. Satanás já está derrotado. E quem for descendente de Satanás, quem fizer a vontade de Satanás, for filho dele, vai ser derrotado juntamente com ele. E eu tenho certeza que você está aqui porque você não quer ser filho de Satanás, você quer ser filho de Deus, você quer fazer parte dessa igreja e você quer ser salvo, né? Você quer vencer juntamente com Jesus, porque ele já venceu por nós. Ok? Então, esse verso 5 ele fala do nascimento de Jesus, né? Aqui Jesus já tinha nascido. Jesus então viveu nessa terra uma vida de perfeita obediência e aí depois ele morreu na cruz carregando os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a salvação, né? Para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. E essa vida eterna é dada a todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confia no Senhor Jesus. Então, meus amigos, como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio, né, ele se volta agora contra a igreja. Olha só os versos 13 e 14 agora de Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então você vê que agora o dragão ele se volta contra a mulher. Então Satanás se volta contra a igreja. Por isso que o título do estudo de hoje é A Mulher e o Dragão, a ira de Satanás contra a igreja verdadeira. Então olha só, isso aqui deveria acontecer depois que o filho da mulher, que nós já identificamos que é Jesus Cristo, fosse arrebatado, como é que diz aqui? Fosse arrebatado para Deus até ao seu trono. Isso está no verso 5. Quando que Jesus foi arrebatado para Deus até o seu trono? Foi quando Jesus voltou para o céu. Depois de ter ressuscitado, Jesus volta para o céu. Então, esse é o arrebatamento, né? De Jesus. Jesus volta a sentar no seu trono, ele volta a assumir a sua condição divina, né? Porque ele é Deus. Então, depois disso, é que acontece o que está aí nos versos seguintes, né? O verso 6, que é a continuação lá desse verso que eu acabei de ler, que diz que o filho da mulher seria arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, isso deveria acontecer depois que Jesus voltasse para o céu, ok? Então, aqui, novamente, nós vemos uma data, um período de tempo, né, de 1260 dias. E você que está acompanhando esse estudo bíblico, né, você já está careca de saber que esses 1260 dias proféticos são 1260 anos literais, porque em profecia um dia significa um ano literal, tá? E esses 1260 anos são os 1260 anos de supremacia papal, que foi do ano 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. OK? Então você já está careca de saber que esses 1260 dias são esses 1260 anos de supremacia papal. Se você não sabia, está sabendo agora. Para entender melhor,
Aí você tem que ver os estudos anteriores. Voltando aqui para os versos 13 e 14, você vai ver que aqui também tem um período de tempo, né? Diz aqui, ó, que foi dada à mulher as duas asas da grande águia, porque ela estava fugindo do dragão, que é Satanás. Então, o povo de Deus foi perseguido por Satanás, e isso aconteceu desde Jesus, tá? Desde a época de Jesus, você vê que dos 12 apóstolos, tirando Judas, né, que se suicidou, mas os outros 11 apóstolos, e depois assumiu um 12º, né, todos foram mártires, todos morreram por sua fé em Jesus, tá? Só não, né, exceto João. João foi o único que não morreu de morte matada, né, como se diz. João teve uma morte natural, mas todos os outros foram perseguidos e mortos. Paulo foi mártir, né, Estevão, e desde então a igreja foi perseguida. Essa perseguição continuou na Idade Média, ok? E ela foi intensificada nesse período, especialmente nesses 1260 anos de supremacia papal. Foram 1260 anos de perseguição ao povo de Deus. E aí, meus amigos, você quer ver um símbolo dessa perseguição aos cristãos? Você encontra lá em Roma o Coliseu Romano, né? O Coliseu Romano foi palco para a morte de milhares de cristãos, tá? Que eram levados ali para servirem de espetáculo, um espetáculo macabro, né? As pessoas iam para ver, a diversão dela era ver os cristãos sendo mortos por animais, por leões, por gladiadores, né? Então, é, veja como é, Satanás, né, leva o ser humano a uma condição tão terrível, né, a ponto de se divertir com a morte de outra pessoa. E aí, meus amigos, esse período de tempo aqui, tempo, tempos e metade de um tempo, são também 1260 anos, tá? Não tem a continha aqui, mas é fácil. Lá em Daniel 11, verso 13, se eu não me engano, diz que a palavra tempos significa anos. Então, um tempo é um ano, tempos aqui está no plural, então são dois tempos, né? 2 anos, metade de um tempo, metade de um ano. Então, um tempo mais dois, três, mais metade, 3,5. 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. 3 anos e meio, se você fizer a conta, multiplica aí por 12 meses de 30 dias, você vai chegar ao número de 1260 dias, ou 1260 anos, que são os anos da supremacia papal, os anos que o papado perseguiu o povo de Deus mais intensamente. Ok, meus amigos? Então você está entendendo, você está vendo como Satanás ele deixou o seu ódio contra Jesus, né? Como ele não conseguiu atingir a Jesus, né? Ele até conseguiu, mas foi derrotado. Agora ele volta todo o seu ódio aos, a, aos filhos de Deus, né? Aos servos de Jesus, tá? E aí ele conseguiu tirar a vida de muitos, né? Mas todos que morreram mantendo a sua fé em Cristo, né? Morreram salvos. Então essa é a recompensa, né? Eles vão receber a recompensa quando eles forem ressuscitados na volta de Jesus. Ok, meus amigos, vamos passar, já falamos aqui. Verso 16 agora, a terra ajuda a mulher. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, vê que aqui continua falando dessa perseguição de Satanás ao povo de Deus, mas diz que a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado contra a mulher. O que isso significa, meus amigos? Isso significa o seguinte: nesse período de perseguição, os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra. No estudo passado eu falei de 3 desses povos, né, fiéis a Deus, os valdenses. Você pode pesquisar isso no Google, você vai ver os valdenses,
os albingenses, e me fugiu agora o nome, os huguenotes, né? Os huguenotes, que nós até falamos no estudo passado, que muitos foram mortos na Revolução Francesa, né? Então, meus amigos, esses grupos de pessoas fiéis a Deus, que se mantiveram fiéis e receberam alguns nomes assim, né, como os valdenses, os albigenses, eles fugiam, né, para não ser mortos, eles tinham que fugir, e eles se isolavam, né, eles se escondiam nas montanhas, nas cavernas. Então, assim cumpre o que a profecia diz, de que a terra abriu a sua boca e livrou, né, o povo de Deus da morte, mas mesmo assim muitos ainda foram mortos. Tá, ok, meus amigos? E isso é um exemplo para nós, né? Hoje nós temos, será que nós temos uma fé a ponto de dar a sua vida, né? À medida que nós vamos nos aproximando do fim, a nossa fé precisa crescer até esse ponto, porque nós vamos ser provados. Nós vamos estudar, próximo estudo, Apocalipse 13, de que haverá um decreto de morte contra o povo de Deus, aqueles que se mantiverem fiéis à lei de Deus. Então, nós vamos ter a nossa fé provada, assim como os valdenses, os albigenses, os huguenotes tiveram, ali no tempo da Idade Média. Esse aqui é o castelo de Wartburg, onde Lutero foi preso. Lutero foi um grande homem de Deus, foi ali, ele não foi o primeiro reformador, mas ele foi o que mais teve destaque, né? Mas antes dele houveram outros reformadores, nós chamamos de pré-reformadores, mas a reforma protestante ganhou força a partir de Lutero, né? Tanto que foi a partir de Lutero que a Igreja Católica, né, que até então dominava, ela sofreu um racha muito grande e a partir dali surgiram as igrejas protestantes. E Lutero também viveu nesse período dos 1260 anos de supremacia papal, também foi perseguido, Deus, na sua misericórdia, não deixou que Lutero fosse morto, não por falta de tentativas, que houveram várias, você pode pesquisar a vida de Lutero, você vai ver. Houveram várias tentativas para matar Lutero, para levar Lutero para a fogueira, como muitos cristãos foram levados nesse período, nesse tempo, né? E, e aí teve um período da vida de Lutero que ele ficou preso nesse castelo. E olha só, ali parecia ser uma vitória para Satanás, né? Porque ele tinha calado Lutero, mas pelo contrário, Deus usou Lutero e Lutero aproveitou esse período ali nessa que ele estava enclausurado ali, preso ali nesse castelo, e foi nesse período que Lutero traduziu a Bíblia dos originais para a língua alemã, que era a língua dele, né? Então, Lutero foi o tradutor da Bíblia para a língua do seu país, né, da sua nação. Então, aquilo que parecia ser uma vitória para Satanás foi uma grande derrota, né? Porque os alemães, a partir dali, tiveram acesso à Bíblia, ok? E agora nós estamos caminhando para o final, meus amigos, verso 17 agora. Ele vai falar agora as características da igreja verdadeira, tá? Vamos lá, leia comigo aí. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, aqui nós já identificamos os símbolos, então fica fácil de entender. Satanás, que é o dragão, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, o povo de Deus, e ele foi pelejar contra quem, meus amigos? Ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quando fala sua, ele está fazendo uma referência à mulher. Ou seja, então, ele foi lutar contra os restantes da descendência da mulher.
Quando fala em descendência, está falando de filhos. Então, ele foi lutar contra os restantes dos filhos da mulher. Por que restantes, meus amigos? Porque nesse período de perseguição, né, especialmente nos 1260 anos de supremacia papal, muitos cristãos foram mortos. E aí, os restantes, ou seja, aqueles que sobraram, o resto da descendência dessa mulher, continuaram sendo perseguidos, ou continuaram tendo a ira de Satanás contra eles. E aí, meus amigos, a Bíblia aqui, a profecia nos dá duas características desse povo que faz parte dessa mulher, que é a igreja verdadeira. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm o testemunho de Jesus. Então, se você quer saber qual é a igreja de Deus na terra, qual é a igreja de Cristo, qual é essa igreja verdadeira, ela precisa ter essas duas características. Existem mais características dessa igreja e eu falo sobre todas elas nesse sermão que eu fiz. Foi o meu último sermão, que está lá no meu canal, no caso não no canal da classe, mas o meu pessoal, Levi Maia. E aí lá eu mostro essas duas características e outras também, tá? Mas nós vamos ficar com essas duas, porque são as duas que são dadas nesse capítulo. Guarda os mandamentos de Deus. Que mandamentos são esses, meus amigos? São os mandamentos, são os 10 mandamentos da lei de Deus que você encontra lá em Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 até o verso 17, tá? 4 mandamentos ali, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor a Deus e os 6 últimos falam do nosso amor ao próximo. Então, a igreja verdadeira, ela deve aceitar todos os 10 mandamentos da lei de Deus e ela deve guardar esses mandamentos e assim ela deve ensinar também para as pessoas. E ela também tem o testemunho de Jesus. O que seria o testemunho de Jesus? Aí você vai lá para Apocalipse 19, o verso 10, e ali vai dizer o que é o testemunho de Jesus. Diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Que é João e um anjo, né? João se prostra para adorar o anjo. Ele, né, o anjo, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que significa o testemunho de Jesus, meus amigos? Conforme Apocalipse 19, 10, que nós acabamos de ler, significa o espírito da profecia. Então, a igreja verdadeira, ela deve guardar os mandamentos de Deus e ela deve ter o espírito da profecia. Ou, em outras palavras, ela precisa ter o verdadeiro dom profético, o verdadeiro dom de profecia. Qual é a igreja que tem essas duas características e tem as demais que mostram que ela é a igreja verdadeira? Eu creio que é a igreja adventista do sétimo dia. Todas as características apresentadas pela Bíblia, inclusive essas duas, eu vejo elas na igreja adventista do sétimo dia, que inclusive é a igreja que Deus conduziu Gabriel e Estevão lá do satanismo para essa igreja, para a igreja adventista do sétimo dia. Ele é um adventista do sétimo dia, o Gabriel Estevão. É a igreja para onde Deus conduziu Gabriel Valões, o outro Gabriel que está aqui participando, né? Inclusive, eu já acertei de gravar um dia com ele o testemunho dele, eu vou colocar lá no canal da classe bíblica. Deus conduziu Gabriel Valões também para a igreja adventista do sétimo dia. Então, essa é a igreja que está profetizada aqui em Apocalipse 12. A igreja que está fundamentada no Antigo Testamento e que tem também o Evangelho de Cristo do Novo Testamento. Uma igreja que não é perfeita, mas que nas suas doutrinas ela é perfeita, tá? Porque ela prega o Evangelho verdadeiro e é uma igreja que cumpre a profecia lá de Apocalipse 10,
e todos os outros, as outras características da igreja verdadeira eu encontro nesta igreja, tá? É a igreja da qual eu faço parte, porque eu entendo que ela é a igreja verdadeira. Se eu entendesse que a igreja verdadeira, pela Bíblia, se eu entendesse que fosse a igreja católica, eu faria parte da igreja católica. Mas eu não vejo que é a igreja católica. Se eu visse que era a igreja universal, eu seria membro da igreja universal, mas eu não vejo essas características na igreja universal e assim também em todas as outras. Tá bom, meus amigos? Então, nós vamos concluir agora com esse verso aqui, Apocalipse 12, 11, porque aqui tem o segredo da vitória. E diz assim, ó, eles, né, falando do povo de Deus, né, eles, pois, venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Olha só, meus amigos, que texto esse, né? Que mostra como que aquele povo que foi perseguido, né, especialmente na Idade Média, como que eles venceram Satanás. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, e por causa da palavra do testemunho que eles deram, né? Então foram pessoas que mantiveram o seu testemunho, que foram fiéis a Deus, mesmo em face da morte. E muitos deram a sua vida, muitos morreram ali porque eles não amaram a própria vida, amaram mais a Jesus do que a própria vida. E foi assim que eles venceram o dragão. E é assim também, meus amigos, que nós vamos vencer. Não é pela nossa própria força, mas é pelo poder que existe no sangue do Cordeiro que nós vamos vencer. E eu convido você a fazer parte do povo de Deus, a fazer parte da igreja verdadeira, e assim, juntos, nós possamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Se viermos a morrer antes da volta de Jesus, mas se morrermos em Cristo, nós morremos com a esperança da ressurreição, né, que vai acontecer na volta de Jesus. Então, você está sendo convidado por mim para fazer parte deste povo de Deus, dos filhos da mulher que guardam os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Ah, sim, eu esqueci de falar. E como que se cumpre o testemunho de Jesus na Igreja Adventista? A Igreja Adventista possui uma profetisa que nós cremos ser verdadeira. Por quê? Porque ela passa em todos os testes que a Bíblia dá para você verificar se um profeta é verdadeiro ou não. O nome dessa mulher é Ellen Golden White, tá? E você provavelmente já deve ter ouvido falar. Ela é muito mal falada por aí, né, pelas outras igrejas, mas se você quer saber, eu sempre faço um desafio para as pessoas. Você quer saber se Ellen White foi uma profetisa verdadeira? Ela não está viva, ela morreu em 1915, mas os escritos delas continuam até hoje, nós temos acesso. Leia qualquer livro de Ellen White e você vai ver que uma mulher que nem completou o básico do ensino fundamental não teria condição de escrever aquilo se não fosse inspirado pelo Espírito Santo, se não fosse por meio do dom de profecia. Tá bom, meus amigos? Então, assim, essa característica se cumpre também na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, meus amigos, a nossa missão aqui é falar a verdade para vocês. Nós vamos concluir agora, nós vamos orar. Depois, se alguém quiser, pode ficar à vontade para perguntar, para questionar, tirar alguma dúvida que tenha ficado depois da oração. Nós vamos abrir espaço para isso, tá bom? E só para concluir, antes da gente orar, você não é obrigado a fazer parte dessa igreja, mas a nossa missão aqui, a minha missão, a missão do professor Das é falar a verdade para vocês. Por isso o nome dessa classe é Classe Bíblica A Verdade, porque nós falamos a verdade para vocês. E eu estou falando aqui da minha igreja, não é porque eu quero que você vá para a minha igreja, é porque ela está na Bíblia, tá? Ela está na Bíblia, ela foi profetizada em Apocalipse 10, Apocalipse 12, e aí
Eu peço que você analise com oração tudo que foi falado aqui, e se você chegar à conclusão de que o que foi apresentado para você é verdade, então convido você a fazer uma visita a uma das nossas igrejas, e aí se você precisar de ajuda, nós podemos encontrar uma igreja mais perto da sua casa. Tá bom, meus amigos? Mas ninguém é obrigado a nada aqui, tá? Nem Deus obriga ninguém a nada, então você não é obrigado a fazer parte da nossa igreja. Você pode não querer fazer parte dela, mas eu peço que você continue estudando a Bíblia aqui com a gente até o final dos nossos estudos. Ok, meus amigos? Então nós vamos orar agora e aí depois nós concluímos. Vamos parar aí a gravação e você fica à vontade para fazer sua pergunta. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo que tivemos da Tua Palavra. Obrigado pelo entendimento de Apocalipse 12. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou revelado na Tua Palavra essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, né, entre Jesus, o Senhor Jesus e Satanás, que iniciou lá no céu, foi transferido para a terra, e todos nós estamos envolvidos, não há ninguém neutro nessa guerra. E nessa guerra, meu Deus, que nós estamos envolvidos, eu te peço que o Senhor nos ajude a escolhermos estar do lado do Senhor Jesus, aquele que já venceu, e se nós ficarmos do lado dele, nós venceremos também juntamente com ele. E também obrigado porque o Senhor revelou na tua palavra as características da tua igreja, nos dá sabedoria, entendimento espiritual, Pai, para identificarmos qual é essa igreja e a tomarmos a decisão de fazermos parte dela. Abençoe os nossos amigos que acompanharam até agora esse estudo e que o Senhor venha ajudá-los a cada dia a permanecerem firmes na fé, a buscarem o Senhor Jesus de todo o coração, para que a sua fé cresça, a nossa fé possa crescer no Senhor Jesus cada dia, a ponto, Pai, de, se for preciso, darmos a nossa vida por amor ao Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos as suas bênçãos. Amém. Amém. Meus amigos, eu peço que vocês não saiam agora, quem estiver, eu quero só tirar um print aqui de quem está participando da reunião, rapidinho. Se alguém quiser sair, peço que fique só um pouquinho. Se quiser aparecer aí, se quiser aparecer, ligue aí a sua câmera.